Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como a vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Versículo 12, pule aí por favor. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e vã a vossa fé. E se somos tidos como falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a vossa esperança, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Existe uma conversa correndo na igreja de Coríntios, e a conversa e o boato era que mortos não ressuscitavam. E essa conversa foi ganhando corpo, e as pessoas começaram a acreditar que mortos não ressuscitam. E aí, Paulo, discernido pelo Espírito Santo, precisa escrever uma carta alertando dos males que essa doutrina trazia, essa falsa doutrina trazia. E o impacto dela é muito forte, porque se mortos não ressuscitam, só tem dois caminhos: ou o corpo vai dormir eternamente, a alma vai dormir eternamente. Mortos não ressuscitam. Ou a pessoa vai morrer e ela acabou ali, acabou tudo, não tem mais nada depois da morte, a matéria foi embora, ficou tudo para trás. Ou se mortos não ressuscitam, e a alma e espírito, então o corpo vai morrer, vai para o pó, e o espírito então vai para algum lugar, ou o espírito vai reencarnar em outro corpo. E se o espírito vai reencarnar em outro corpo, não precisa que mortos ressuscitem. E essa doutrina correu lá e contaminou muita gente. A doutrina de que mortos não ressuscitavam. E Paulo então traz a lembrança que aquele, o maior de todos, não reencarnou, morreu, ressuscitou, recebeu o corpo glorificado e subiu aos céus, aleluia, eternamente. Se mortos não ressuscitam e espíritos reencarnam, com a doutrina de que então a humanidade vai ser aperfeiçoada a partir do momento que os espíritos vão reencarnando, os homens vão ficando bons, vão se aperfeiçoando até chegar à plenitude da perfeição. Numa vida, eu levei uma vida ruim, eu fui um homem mau. Numa outra vida, então, eu tenho a oportunidade de ser um homem bom. Portanto, se eu creio nisso, eu não tenho que dar conta dos meus pecados. E se eu não tenho que dar conta dos meus pecados, e se eu tenho que dar conta apenas dessa vida,
a Bíblia vai dizer, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, eu sou o mais infeliz de todos os homens. Ora, se o que eu vivo em Cristo, eu só vivo aqui, morreu, acabou, ou em outra encarnação, eu vou viver um outro Marcos, uma outra realidade, rapaz, aqui eu vou fazer o que eu quiser. Mas aí Paulo vem e diz assim, olha, mortos ressuscitam. E eu quero dizer, queridos, que crer em Jesus significa crer no ensinamento e na doutrina de Jesus, que diz, mortos vão ressuscitar. E vão ressuscitar para quê? Mortos vão ressuscitar para comparecerem diante do tribunal de Deus, para serem julgados, e aqueles que forem aprovados, herdar a vida eterna. Se eu não creio que mortos ressuscitam, eu não vou crer que eu vou ter um julgamento final. Se eu não creio que eu vou ter um julgamento final, eu estou crendo que o destino de toda a humanidade vai ser um só. Eu quero lhe dizer que crer em Jesus significa crer na ressurreição dos mortos e no julgamento dos meus pecados. Amém. Crer em Jesus significa aí mesmo, 1 Coríntios 15, a partir do versículo 20, vou ler rapidamente, 20 a 22. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Crer em Jesus significa crer que eu, independente das minhas boas ações, eu sou um homem pecador. Eu recebi um corpo mortal, e esse corpo pecador foi herança de Adão, o primeiro homem que viveu na terra, que pecou e contaminou toda a linhagem do homem. Por isso, crer em Jesus significa reconhecer que todos nós somos pecadores. Reconhecer, eu sou pecador, você, mulher, criança, homem, todos foram contaminados pelo pecado de Adão, e só em Cristo os nossos pecados são redimidos, perdoados pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Aí a gente começa a aprofundar-se na doutrina de Cristo e começa a aparecer uma divisão. Quem crê em Jesus segue as suas doutrinas, e a doutrina de Cristo começa a aparecer de uma forma clara, dividindo o joio do trigo. Glória a Deus. A gente leu em Mateus que Jesus disse assim: ide por todo o mundo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é a doutrina de Cristo. Se mortos não ressuscitam, se não crê, se não batizam, podem falar no nome democrático popular de Jesus, mas se não batizam, não creem na doutrina de Cristo. Porque o batismo é a simbologia que este homem, ele está renunciando o seu velho homem pecador, morrendo, entrando nas águas e ressurgindo um novo homem que crê em Jesus, crê na sua doutrina, um novo homem resgatado do pecado. Para eu crer em Jesus, eu preciso crer no batismo. E se esta religião não batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o nome de Jesus está lá, mas a sua doutrina, os seus ensinamentos não estão. Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele, Cristo, tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos,
se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez e depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que aguardam para a sua salvação. Queridos, um ponto fundamental na doutrina de Cristo: Cristo morreu como cordeiro para redimir os nossos pecados. Alguém pode dizer assim: ei, mas na Bíblia está escrito que existia sacrifícios de animais. Tá certo, existia. Existia sacrifício de animais no Velho Testamento, e no Novo Testamento, qual foi o último animal a ser morto de uma vez por todas? A Bíblia diz: Cristo foi o cordeiro. Ele simbolizou o cordeiro imolado que morreu de uma vez por todas para livrar a humanidade e trazer salvação à humanidade. Cristo na cruz morreu expiando, fazendo a expiação dos nossos pecados, fazendo a propiciação, ou seja, apresentando a Deus através do seu sangue os nossos pecados. Não precisa mais de sacrifícios. Cristo foi o último, único e suficiente sacrifício, o último animal. Depois dele, não há mais necessidade de sacrifícios de animais. E quando a gente encontra uma religião que ainda sacrifica animais, isso quer dizer que apesar do nome de Jesus estar ali, mas ela não crê na morte de Jesus na cruz do Calvário para fazer expiação dos nossos pecados, ela nega a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. A partir do momento que eu continuo sacrificando animais, eu continuo dizendo: a morte de Jesus não foi suficiente para me salvar. É isso que eu estou dizendo. Quando eu sacrifico animais, eu nego a morte de Jesus na cruz, porque ela foi suficiente. Não precisa mais de sacrifícios, nem para buscar nada, nem para redimir pecados. Se eu continuo com este ato é a negação de Cristo na cruz do Calvário. Jesus deixou uma ordenança: aqueles que creem em mim se reúnam, peguem um pão, peguem um vinho, um cálice de vinho, partam entre si, tenham comunhão, e aqueles que creem que eu retornarei, façam isso como ato profético. A ceia é um ato profético daqueles que creem que Jesus foi, mas vai voltar. A maioria das religiões não creem que Jesus vai voltar para resgatar um povo. Apesar de falar no nome de Jesus, a maioria não crê que Jesus voltará à terra, mas existe um povo ainda que crê nesta palavra. Existe um povo ainda que crê nesta promessa. E todas as vezes que eles se reúnem e partem o pão e dividem o vinho, eles estão dizendo: ora, Jesus volta, vem. Nós cremos que assim como o Senhor subiu, o Senhor descerá de novo para resgatar o teu povo. Aleluia. Crer em Jesus, vimos que crer em Jesus e crer na sua doutrina nem todos seguem. Mas aqueles que creem em Jesus e creem na sua doutrina têm um diferencial muito grande, muito forte. Jesus disse: se eu não for, ele não virá. O Espírito da verdade que vos guiará toda a verdade.
ninguém precisará que vos ensine, porque este Espírito te guiará a toda a Escritura e te revelará a verdade de Cristo. A presença do Espírito Santo faz diferença. É a presença do Espírito Santo, não é o nome de Jesus nos lábios da pessoa, não. Isso aí, todas as religiões agora têm. O nome de Jesus é democrático, é popular, está na boca de todo mundo. Mas o que vai diferenciar, queridos, é o nosso relacionamento com este Deus e com o Espírito Santo de Deus. O que vai fazer a diferença é o quanto que eu vivo dessa doutrina e desse ensinamento de Jesus. O quanto que eu acredito e vivo esses ensinamentos. Aí a gente compreende a palavra que diz: nem todos que chamam Senhor, Senhor herdarão o reino de Deus. Porque chamar Jesus de Senhor é muito fácil, tá aí, é popular, tomou o mundo todo. Mas quem vai herdar o reino de Deus? Quem vai herdar o reino de Deus? Aqueles que não creem nos seus ensinos? Aqueles que não creem na sua doutrina? Aqueles que chamam Senhor, Senhor, mas não seguem os seus ensinamentos? Não há compatibilidade. Não há como receber salvação negando a doutrina de Cristo, mas só falando o nome dele. Mas é que a gente estava acostumado a ouvir a palavra: nem todos que chamam Senhor, Senhor herdarão o reino de Deus, aqui no âmbito da nossa igreja, no âmbito da igreja evangélica, né? Mas Deus está trazendo a revelação. O nome de Jesus é popular, mas nem todos que chamam Senhor, Senhor herdarão o reino de Deus, mas aqueles que seguem os seus ensinamentos. Aleluia! Glória a Deus! Eu queria ler contigo aí. Aleluia! Atos capítulo 19, a partir do versículo 11 até o versículo 17. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: enconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era glorificado e engrandecido. Aleluia! Queridos, há e tem que haver um diferencial. Quem vive Jesus e vive a tua palavra tem o Espírito Santo e busca a comunhão do Espírito Santo, há de ter um diferencial. Não é falar o nome de Jesus de forma artificial. Como os crentes dizem, está repreendido, viu? Está repreendido para trás, viu? Para trás, só imitando o que a gente fala. Tu acha que Satanás não conhece quem é de quem não é? Você acha que Satanás não sabe qual é o espírito que está dentro de você? Não é? Você acha que Satanás não sabe daquele que fala do nome de Jesus de forma superficial, e aquele que conhece esse Jesus está cheio do Espírito Santo?
achando que Satanás vai se incomodar com isso, é? Você está achando que ele vai sair por causa disso, é? Você está achando que ele vai ficar com medinho porque o religioso falou no nome de Jesus e disse: vai, em nome de Jesus, sai daqui? Está enganado. Glória a Deus. Aqueles que falam do nome de Jesus e carregam com ele o Espírito Santo de poder dele, ao ministrar a palavra e ao ministrar o nome de Jesus sobre uma enfermidade, sobre um espírito maligno, sobre entidades, sobre principados e potestades, aquele que fala com autoridade, o inferno se dobra, os demônios fogem, o diabo treme, ele não suporta, porque ele sabe que você vive o Evangelho, porque ele sabe que o Jesus que você está falando não é esse Jesus religioso que está nos lábios das pessoas, mas aquele que você conhece a fundo, aquele que você busca, aquele que você tem intimidade, aquele que você fala com ele, aquele que você não desperdiça o nome dele chamando em vão. Mas quando você para ministrar e você invoca este nome, e não invoca por qualquer coisa, não invoca porque o negocinho caiu aqui, ai Jesus, caiu, ai quase pega em mim, ai a bola quase bate. Aí o nome de Jesus é popular nos lábios, querido. Fala menos, usa quando necessário, não chamarás o nome do Senhor teu Deus em vão, senão vira superficial. Mas quando você vai ao enfermo, quando você vai ao endemoniado, e ele te olha, ele já sabe, esse aí conhece a doutrina de Cristo, esse daí segue Jesus, esse daí não é superficial não, ele conhece. E quando você ministra, abre a boca no poder do Espírito Santo e ministra em nome de Jesus, não tem poder no céu, na terra e embaixo da terra que seja maior do que este nome. Não há autoridade das trevas, dos reinos das trevas, que possa contra alguém que está ministrando sobre o nome de Jesus, seguindo, acreditando e tendo fé na tua palavra. Meu Deus, qual o propósito de Deus nessa noite? Talvez você conheça Jesus, mas você não conhece o poder de Deus, nem a doutrina de Cristo. Talvez você conhecesse de uma forma superficial, mas você não entendia que crer em Jesus envolvia todas essas coisas. Talvez você agora entenda que Jesus não nos chamou para ser igual, mas para ter um diferencial. Agora você entenda que só os remanescentes serão salvos. Agora talvez você entenda que a porta grande, a larga, é que a multidão vai entrar. Mas a estreita que conduz à salvação é curta, pequena, nem todos. Mas aqueles que seguiram esses ensinamentos de Cristo. Talvez até você venha numa igreja evangélica, mas você realmente não conhecia esse Jesus, até frequentando uma igreja evangélica, mas você não entendia a profundidade do que é crer em Jesus, crer nos seus ensinamentos. E eu entendo porque Deus fez isso essa noite. O Senhor quis fortalecer a sua fé. O Senhor quis nessa noite te revelar Jesus. Simplesmente te revelar quem é Jesus, o Filho de Deus, aquele que ressuscitou dentre os mortos, aquele que perdoa os nossos pecados, aquele que nos redimiu com o seu sangue na cruz do Calvário, aquele que vai nos ressuscitar, aquele que vai nos levar para a glória dele, porque ele prometeu que onde eu estou, na casa do meu Pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, ele prometeu: vou voltar e vou levar a minha igreja para lá.